Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, pensamento breve. Atos dos Apóstolos. Prefiro nominalmente Atos do Espírito Santo. Capítulo de número 1, versículo de número 8. Conhecido como texto áureo do Livro das Missões, o único livro histórico da Igreja que pode ser chamado de canônico. Existem outros exemplares, outros livros maravilhosíssimos que devem ser consultados, levados em consideração. Porém, não tem sua canonicidade, diferente deste livro. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Não comprareis, não adquireis, mas recebereis. Sem preço. Poder. Ao descer, porque vem do alto, sobre vós, plural, o Espírito Santo. E sereis, não é ter, é ser. E sereis, não é quem sabe serão. Não é tornar-se-iam. Não, vocês serão. Ao receberem, logo vocês serão. Sereis meus mártires, minhas testemunhas. Depois tem expressões como tanto em. Mas aqui, permita-me dar um deixa aqui rapidamente na expressão sereis minhas testemunhas. Por quê? Historicamente falando, há duas vertentes, duas políticas. Existe no nosso país, e eu vou aqui anonimar por uma questão ética, uma vertente teológica, ideológica, de primeiro preparar o indivíduo em todos os aspectos missiológicos, né? Fazer com que esse façam estágios, questão de linguagem, idioma, questão cultural, missões transculturais, para só agora então, posteriormente, o indivíduo preparado, ele ser enviado. E há uma outra vertente, eu sou membro da Igreja de Cristo, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, conhecido na grande maior parte do país como Assembleia de Deus Missão. Adotou essa filosofia. Que filosofia é esta? Envia-se. Precisa-se ter obediência ao chamado, precisa-se ter um reconhecimento do chamado e vai-se. Quer, deseja-se voluntariosamente, vai. Está preparado? Ainda não. Ide e fazei discípulos. Discípulos se faz enquanto se vão. É inequívoco, é inegável a abrangência, o alcance. É dito entre nós uma fala que tornou-se proverbial. Aonde tiver uma placa de Coca-Cola, um cacho de banana, ali tem uma Assembleia de Deus. Os tempos mudaram, eu sei, mas é inegável a eficácia desse alcance. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, sendo plaquista. Eu estou lembrando-lhes que é o que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo o seguinte: você só não deve ir sem o auxílio do Espírito Santo. E para isso não precisa cursar. Para isso não precisa formar-se. Precisa apenas receber. Recebeu? Lembra Lucas 24, 49? A Bíblia diz: até um tempo que do alto sejais revestido de poder. Já foi revestido de poder? Pé na estrada. Mas eu não tenho qualificação. Bom, isso é uma questão de ponto de vista. Quantos anos você acha que levará? Se a vida é um eterno aprendizado, enquanto qualifica-se, as almas perecem. Então, penso eu que essa filosofia adotada. A história está aí para provar. Agora, mais do que fatores históricos, biblicamente, sereis instantaneamente minhas testemunhas. Isso aqui não é um álibi para que alguém não prepare-se e diz, já recebi, é o suficiente. Não. Vai qualificando-se, vai esmerando-se. Agora não espera se esmerar-se para depois fazer. Caso contrário, o tempo será perdido. Tanto em, diferentemente do que alguém prega, primeiro em. Não é primeiro em, é tanto em. Tanto em Jerusalém, igreja local,
como em toda a Judéia, primeiro os arredores, Samaria e até os confins da terra. Aqui você já sabe, melhor do que eu, que nós temos a pré-divisão do livro de Atos dos Apóstolos. Se você pegar alguns versículos anteriores e posteriores, você perceberá apenas, eu diria que, 3 pré-requisitos indispensáveis. Os demais vai aclopando-se. Primeiro, recebimento do poder. Segundo, voluntariedade em obedecer. Terceiro, aplicação e fazer o que deve ser feito. Seguir a cartilha. E que cartilha é? Pregação do Evangelho. O que é importante? O conteúdo, aquele que aplica e aquele que obedece. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.